Quando nas ciências ou técnicas alguém afirma que um determinado problema é insolúvel, é necessária uma demonstração rigorosa dessa insolubilidade. E quando um cientista submete um artigo para publicação, no mínimo exige-se que seja inteligível. Por quê? Porque os seres racionais anseiam por conhecimento e porque apenas declarações claras são suscetíveis a serem postas a exame para verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Nas humanidades é o mesmo, ou deveria ser, mas nem sempre é assim. Nietzsche reprovou a clareza de John Stuart Mill. Henry Bergson, embora ele próprio intuicionista, escreveu claramente e declarou que a clareza é a cortesia do filósofo. A obscuridade é rude, porque ela assume que o interlocutor é incapaz de compreender e dialogar, segundo Mário Bung. Se queres medicação, ajude na investigação, e se queres investigação, cultive uma filosofia que a promova, segundo Mário Bung. A ontologia é um empreendimento sério, não menos do que o próprio núcleo de qualquer sistema filosófico. E uma ontologia séria não pode ser condensada em 3 sentenças, referência às 3 leis dialéticas enunciadas por Engels, muito menos se essas são crípticas. A obscuridade é tolerável no início da investigação, por exemplo, entre os pré-socráticos, mas é intolerável depois de Aristóteles. Ainda assim, Hegel granjeou admiração em escrever coisas sem sentido, como tornar-se é a síntese de ser e de não ser. Presumivelmente, qualquer tentativa de reconstruir a filosofia marxista terá de iniciar livrando-se de Hegel, a quem considera o maior obscurantista de todos os filósofos do contra-iluminismo. Isso porque ele rejeitou toda a ciência de seu tempo e tentou passar a obscuridade e até mesmo nonsense como se fosse uma coisa profunda, o que faz dele o profeta do pós-modernismo, segundo o Mário Bung. A tolerância se encaixa em gostos e opiniões cuja adoção não coloca em risco o bem-estar público. Mas devemos ser intolerantes com o charlatanismo médico, porque é ruim para a saúde e degrada a cultura, segundo Mário Bung. A concepção segundo a qual a investigação científica é o melhor modo de se assegurar um conhecimento factual preciso, o cientificismo é um componente tanto do positivismo lógico como do realismo científico. O cientificismo tem estado por detrás de todas as tentativas de transformar uma parte das humanidades em um ramo da ciência. Lembre-se, por exemplo, das origens da antropologia contemporânea, a psicologia, a linguística e as ciências sociais. O Hayek e outros empregaram o termo de modo pejorativo para designar a imitação das ciências naturais nos estudos sociais. Este autor e outros membros do campo humanista dos estudos sociais consideraram o cientificismo como seu principal inimigo, mais que a anticiência ou a pseudociência, segundo Mário Bung. Existencialismo é uma mescla de expressões enigmáticas sobre o ser e o nada, a existência humana, o desdém, a temporalidade e a morte, a mundanidade do mundo e fala da linguagem. Uma de suas principais teses é que a existência precede a essência. Merda. Uma oração que pode conter significado na metafísica medieval. A palavra é uma morada do ser. É outra de suas teses. Uma terceira é a de que para filosofar deve-se centrar no sujeito vivente e não em tentar a descrever o mundo. Uma quarta característica do existencialismo é seu irracionalismo e consequente renúncia à lógica. Os existencialistas estão completamente desinteressados pela epistemologia, pela ética e pelos problemas filosóficos surgidos com a ciência moderna e a tecnologia, dos quais são inimigos. O existencialismo é uma pseudofilosofia e um dos maiores golpes de todos os tempos. Foi divulgada por Soren Kierkegaard e Miguel de Unamuno, nenhum dos quais tem pretensões filosóficas. Kierkegaard foi um teólogo, moralista e jornalista, enquanto Unamuno foi escritor e crítico literário. O existencialismo se converteu em uma indústria acadêmica com Martin Heidegger, o aluno estrela de Edmund Russell, e um cruel ativista nazista. As atormentadoras frases de Heidegger se classificam em uma das categorias, os inteligíveis, embora sejam falsas ou ocas, e ininteligíveis. Sua maior parte é obscura, não tem significações claras e, portanto, suas supostas traduções são fraudulentas, segundo Mário Bung. O físico abandonou totalmente a filosofia. Hoje, nada de bom se espera dela. De tal modo, assim, é que a simples palavra filosofia é capaz de suscitar nele o irônico ou mesmo desdenhoso sorriso. Contudo, a negligência da filosofia nada adiantará. De fato, ao dizermos que não estamos interessados pela filosofia, o que estamos provavelmente a fazer é substituir uma filosofia explícita por uma filosofia implícita, por isso, imatura e incontrolada, segundo Mário Bung na sua filosofia da física.
O método científico não se rompeu ao ser esticado para que se abrangesse os problemas sociais, tampouco se rompe se for aplicado a outras disciplinas, em particular as humanísticas. Já mencionamos o caso da linguística, que é tanto uma ciência social como um ramo das humanidades. Podemos acrescentar a filosofia, podemos falar na verdade filosofia científica. Evidentemente não se trata de instalar laboratórios de experimentação filosófica. A filosofia é uma disciplina teórica, tanto quanto é a cosmologia física. Em nenhum dos casos podemos empregar diretamente o método experimental, mas também não há por que prescindir da experiência colhida nas ciências experimentais. Ao contrário, assim como a cosmologia física deve ser compatível com a física, assim também a filosofia deveria ser compatível com a ciência, e dessa maneira ficar indiretamente sujeito ao império do método experimental, como exigiram filósofos tão díspares como Charles Sanders Peirce e Nikolai Hartmann. Segundo Mário Bung, na sua obra Epistemologia, curso de atualização, a maioria dos científicos, assim como a maioria dos pseudocientíficos, não está ciente a respeito de qualquer defesa filosófica. Eles também não gostam que digam-lhes o que deve ser feito, e a mais popular das filosofias da ciência hoje respeitáveis, a representada pelos positivistas lógicos e seguidores de Popper, diz que ao invés de convergir, a ciência e a filosofia são mutuamente dissociadas. No entanto, essa visão é equivocada. Ninguém pode evitar o emprego de uma enorme quantidade de conceitos filosóficos como realidade, tempo, causalidade, acaso, conhecimento e verdade, e às vezes todos nós refletimos sobre os problemas filosóficos como a natureza da vida, da mente, dos objetos matemáticos, da ciência, da sociedade do bem. Além disso, a neutralidade é perigosa porque mascara falácias filosóficas às quais os reais cientistas podem cair, dissuadindo-lhes do uso explícito de ferramentas filosóficas em suas pesquisas. Mário Bung nas pseudociências, né? Então, esse é um pouquinho de Mário Bung, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babes, e até a próxima.